mulherada! Estou aqui com o livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Essa live semanal. E a gente lê os contos da doutora Clarissa, faz uma análise na perspectiva da vida cotidiana, do empreendedorismo. E a gente está no capítulo 9, Pele de Foca, Pele da Alma. Tem uma convidada especial hoje, sabe falar muito sobre isso, que tem uma propriedade incrível aí, que já viveu várias coisas relacionadas a esse resgate do feminino, essa volta ao lar. Pedi para ela explicar para nós sobre essa volta ao lar, como que a gente resgata nas profundezas coisas que a gente foi deixando pelo caminho, né? E esse capítulo que fala da pele de foca, da mulher foca, né? Então a doutora Clarissa traz essa visão do conto. Ela mostra lá a história, uma lenda, né, da mulher foca, principalmente nesses capítulos que estamos. Já passamos pelo conto da Vassaliça, o conto do Barba Azul, hoje esse da pele de foca, ainda o capítulo 9. Ela subdividiu o conto em títulos, né, em pequenos títulos, e a gente vai fazendo cada live aqui com esse tema. Conta a história da mulher que é meio foca, meio mulher. Para ela vir para a Terra, ela tem que deixar a pele dela. Então, para ela ficar na Terra, ela tem que deixar a pele dela. Eu vou compartilhar aqui com a live com a minha convidada, que pode ser que ela não recebeu a notificação. E esse conto, né, a mulher, ela tem que ir para a Terra e deixar a pele dela. Então, a gente analisa, né, o quanto a gente vai deixando pedaços da nossa pele pelo caminho para poder fazer determinadas coisas que a gente acha que seriam certas, mas a gente não tem certeza. Deixa muitas vezes a nossa identidade, a nossa autenticidade, porque a gente acha que aquele caminho é o caminho do sucesso, e aí acaba deixando pedaços da nossa pele pelo caminho, e a gente, uma hora a gente vai juntar, outra hora a gente vai perder de novo e outra hora. Então, é um processo, esse resgate. E a gente vai falar sobre isso hoje, esse conto incrível. A Vika já entrou aqui. Vou chamar ela. Começar. Opa, como é que agora vira essa tela aqui? Aí. Boa tarde. Hoje estou aqui no meu escritório. Oi, Vika. Hoje tem mais bagunça, né? Meu cantinho da live. Tudo bom, Tuti? Tudo bem. Boa tarde para quem está aí também nos acompanhando. Peguei um pedacinho da tua fala, acho que você já contou o conto. Aí, comecei a falar sobre a história do conto. Deixa eu ver se tá um pouquinho de eco, eu acho, Vika. Tá, peraí, então eu vou tirar o fone e tu me diz se fica melhor, tá? Tá. Como assim? Acho que. Vamos ver. Parou. Parou? Tá. Aham. É de lua, essa coisa. Eu ainda não descobri qual que é. Também não consegui descobrir qual é Por que é o problema do fone aí. Quando a gente tira o fone, melhora. Era pra ser o contrário, né? Pra ser o contrário, pra gente não se ouvir. Então, Vi, que eu tava falando, explicando um pouquinho a história desses círculos, Las Lobas Círculo, que começou como círculo de mulheres, aí depois virou Las Lobas Círculo, essa liberdade que a gente vai buscando, correr livre como uma loba por aí, nada mais do que a gente levar outras lobas junto com a gente, né? Passamos aí nesse círculo já pelo conto da Vassaliça, pelo conto do Barba Azul, agora a gente está no capítulo 9, que é o da pele de foca, pele da alma. Estava falando sobre quanto a gente vai perdendo a pele pelo caminho, a gente vai recuperando pedaços dela e vai perdendo de novo e vai recuperando. É uma transição, nunca vai ser perfeito, né? Que a gente vai ser mulher foca ou vai ser. Mas é importante entender isso, né? Quando tem mais mulheres falando sobre isso, uma vai levando a outra, essa é a nossa ideia, né? E então eu vou resumir um ponto.
Vou resumir o conto aqui no início, sempre faço isso das lives, para o pessoal entender a ideia, e aí depois a gente já entra no assunto. Então, esse conto é o capítulo 9, Pele de Foca, Pele da Alma. Ela subdivide ele em títulos no sumário, ele fica em vários títulos que ela vai aprofundando o conhecimento mais um pouco, até o final do capítulo é mais profunda ainda a análise. Cada vez vai aprofundando mais. E ela pega várias partes e mostra pra gente a perspectiva dela também ali no conto, e a gente vê a nossa perspectiva. Esse fala da mulher, que é como se fosse uma lenda, um conto mesmo que ela fala, mulher foca, meio mulher, que lá em uma determinada região existe um caçador solitário, muito solitário, não tinha ninguém, e um dia ele viu várias mulheres dançando à beira do mar, em cima de uma pedra, muito bonitas, à luz da lua, e ele ficou encantado por aquelas mulheres ali, ficou assim, hipnotizado mesmo, olhando para elas, achando, nossa, que lindas. E elas continuaram dançando e tudo mais, só que como elas, para vir para a terra, elas precisavam tirar a pele de foca, elas largaram todas as peles juntas, e no final dessa dança, para voltar para o mar, elas cantavam para a pele vir e retornar. Começaram a cantar, então, para voltar, colocavam a pele, mergulhavam, tudo mais. E a última começou a cantar, e nada de vir a pele para ela. Aí o caçador se aproximou e fez uma proposta para ela, disse, vamos, casa comigo, que daqui a 7 verões eu te devolvo a pele. Fez aí essa promessa para ela. Ela não entendeu muito bem, mas aceitou. Casou com ele, teve um filho, só que passou 7 verões e ele não devolveu a pele. Até que um dia ela brigou com ele, né? Porque o que aconteceu? Ela começou como diz no livro, ela fala definhar, que é perder cabelo, não enxergar, não tinha mais, não conseguia ficar de pé, era fraca, né? Não, tava cada vez mais debilitada, ficando doente. Ela precisava da pele dela para voltar para o lugar que ela nasceu, para a origem dela, para o lar dela, né? Para se recompor. E ele disse, não, eu não vou devolver, porque se tu for devolver, se eu te devolver, tu vai me abandonar o nosso filho e tudo mais, aquela história toda, né? E saiu, bateu a porta, saiu, né? E o filho dela ouviu essa história lá do quarto dele. E mais tarde ele começou a ouvir um chamado, né? Uma voz que chamava pelo nome dele. Lá no fundo, assim, ele saiu de noite, seguiu essa voz. E era a voz da anciã lá desse lar onde estavam as outras focas, né? E ela orientando ele, né, mesmo a encontrar essa pele. Até que ele caminhou, chutou algo no chão, era a pele da mãe dele. Pegou a pele, entregou para a mãe, assim, disse, mãe, só não me abandona, né? Teve aquele momento ali dele decidir entregar, mas ele não saber, né, se ela ia abandonar ele ou não. E ela, então, deu o ar dela para ele, que é como fala ali na história mais ou menos, como que ela deu o ar para ele mergulhar lá, porque ele não era como ela, um homem foca, ele nasceu na terra, né? E ela foi, mergulhou com ele, pegou ele embaixo do braço, mergulhou e foi lá onde estavam as outras focas, tudo mais, se recompôs, voltou, recuperou a pele dela, se recompôs, né? Ficou melhor, voltou a enxergar bem e tudo mais. E ele ficou um tempo com ela lá, mas as outras focas disseram, ele pode ficar aqui, né? E ela disse, não, ele não pode ficar aqui, porque não é a origem dele, ele tem que voltar. E aí ela disse para ele, como ela deu todo o ar ali para ele se ficar ali, todo esse respiro dela ali naquele momento, ela disse, quando tu cantar lá na terra, eu vou estar sempre junto contigo, você vai me sentir perto de ti. E aí ele voltou e virou um cantor famoso, depois tinha mais coisas na lenda que viam ele próximo à pedra, como se estivesse conversando com alguém, mas nunca ninguém viu essa mulher foca. E aí, dentro desses trechos que a gente foi passando,
ela vai falando de cada parte do que a gente falou aqui. Então, quando ela fala lá, quando ela separa do marido, da terra, e vai pro mergulho mesmo. Então, cada trecho ela vai aprofundando. E esse que a gente vai falar hoje, que se chama A Volta à Superfície, a gente já passou por toda a história dela com o filho e tudo mais, e agora a gente está lá, já mergulhou, já falamos sobre isso, e agora depois dessa volta à superfície, o que, que significa isso, né? O que, que pra gente nessa perspectiva? E já pedindo, Vika, para te se apresentar e depois já falar o que eu acho que é uma coisa que a gente podia começar, assim, que é bem, traz muita dúvida nas mulheres, é o que é esse lar, né? A doutora Clarissa fala o tempo todo dessa volta ao lar, só que parece algo físico, né? Quando a gente volta para nossa casa. E ontem, quando tu me mandou o áudio, tu falou exatamente assim o que é para a gente entender esse, para as mulheres poderem entender essa volta ao lar, qual essa necessidade da gente encontrar isso, de se reconectar com esse lar, né? Tá, obrigada, Puth. Bom, então vou me apresentar primeiro. Acho que já também isso já costura um pouco com o que a Tuti está pedindo para mim falar, né? Eu sou a Vika Martins, eu sou arquiteta, sou terapeuta de saberes femininos, assim como a Tuti, e sou geobióloga, sou permacultora, enfim, e mais um monte de coisa, né? Que compõe o universo de uma mulher multipotencial, como acredito que muitos que estão aqui, que vão nos ouvir, também são, né? Essa habilidade de costurar muitos saberes, né? E não sou psicóloga, mas como terapeuta de saberes femininos, a gente recebe, né, Tuti, todo um conhecimento, né, uma orientação para poder estar falando também de aspectos que vão estar aí no universo da psique feminina, né? Então foi essa conversa que a gente teve ontem, né? Quando a gente está falando, quando a gente não, quando a Clarissa fala da volta ao lar, ela se remete a um processo que é de um mergulho profundo no nosso feminino, né? O que a gente se chama de feminino profundo, né? Então, assim, dentro dos contos, a gente sempre vai encontrar personagens diferentes. Esses personagens, uma forma, né, de interpretar esses personagens é entender que eles são faces de nós mesmas, né? São aspectos da nossa psique. Né? Então, assim, tanto a mulher foca quanto o marido que rouba a pele, quanto o filho dela, são todos aspectos da psique, a anciã que chama, né? São aspectos da nossa psique. E esse mergulho, essa volta ao lar, ele é um mergulho profundo no nosso feminino, que ele é interno, né? Que o feminino ele é interno para a abordagem junguiana, né? O externo, tudo que a gente faz aqui pro mundo, né? Isso que a gente está fazendo agora é uma live, isso faz parte do nosso universo masculino enquanto energia, não quanto gênero, né? A gente, quanto do ponto de vista de aspecto psíquico, né? Então, quando a gente está, né, agora que a gente vai falar, né, sobre essa volta à superfície, a gente está falando justamente de e depois desse mergulho, né, da gente encontrar essas informações, esse conteúdo que está lá no nosso interior, a gente tem que voltar para o mundo. Né? A gente não pode, a gente corre o risco de a gente ficar lá, porque é quentinho, porque às vezes a gente, né, às vezes é incômodo e às vezes é bom. Né? Mas a gente precisa voltar para a superfície, por isso a gente tem que dar conta da vida. Né? Então, quando a gente está falando aqui, tá, esse super subjetivo é um conteúdo assim da psique, é um conteúdo mais simbólico, mas ele impacta, ele serve para que a gente possa ter ferramentas para que a gente possa ter dentro da nossa maturidade emocional, interpretar como é que a gente se relaciona com a vida, né? Então, assim, o voltar à superfície é se relacionar à vida. E eu acho muito bonito, assim, até gostei que você trouxe o tema, né, que a Clarice fala, né, de volta ao lar, porque como arquiteta a gente trabalha com o aspecto do lar, né, com o aspecto da casa, né, que também é uma extensão do nosso ser, né? Também é uma expressão de quem somos, né? Ou deveria ser, né? Às vezes não é. Às vezes a gente se estandartiza na vida em todos os aspectos, inclusive na casa, né? Na forma de se vestir, na forma de se expressar, na forma de viver, né? Então,
Quando a gente volta ao lar, isso significa que a gente está voltando à nossa essência, a esse feminino, essa é um processo, esse mergulho é um mergulho de autoconhecimento que ele é contínuo, ele é constante, né? A gente está sempre se autoconhecendo, né? A gente está num processo de amadurecimento da nossa psique. E aí, quando a gente volta, né? A gente volta à superfície, a gente está voltando para o nosso cotidiano, para a nossa vida, só que munidos dessa sabedoria que a gente resgata, e a gente vai resgatando aos poucos. Por isso que a gente vai e volta, né, Tuti, que foi o que tu falou, né? A gente perde a pele, consegue a pele de volta, pega, e aí para conseguir tem que pegar, para pegar a pele de volta tem que fazer o mergulho, né? E olha que tu estava falando da. Acho que quando. Porque é um marco quando a gente, para quem nunca analisou esse feminino, pensou, sempre viveu muito no externo, foi vivendo a vida. Uma hora dá uma virada de chave e dizer agora que eu vou mergulhar, né? Como aconteceu ali na história da mulher. Mas o que tu falou essa questão da casa, quando eu fiz o meu mergulho, o primeiro momento eu tinha vontade de ficar só na cama, porque eu não me identificava com a minha casa e nem não sabia me encaixar no mundo. Eu não sabia mais me encaixar com as pessoas que eu convivia, o que falar, se eu queria falar daquele assunto, eu queria falar sobre esse mergulho, eu queria falar sobre o que eu estava vivendo, né? Eu não me identificava mais com o escritório que eu estava, ele era feito, foi sendo construída, a casa construída muito naquela perspectiva externa, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, nunca baseada no que é essa essência do que realmente eu queria, né? E então, esse perigo da gente mergulhar por exemplo, querer ficar na cama e não fazer essa mudança. Não, agora eu vou voltar para a superfície, pego o ar, tá na hora de voltar e viver, porque não vai dar sempre para falar sobre feminino, não vai dar sempre para falar sobre isso, porque as pessoas falam outras coisas, muita gente não tem conhecimento, não vai conseguir falar toda hora o teu sentimento ali do que está acontecendo, né? Então, é bem isso, assim, e aí, agora eu tô falando, eu lembrei desse momento que eu tive que mudar aqui tudo no meu escritório para poder me encaixar, me sentir parte daqui do externo, porque o interno aqui tinha tido uma mudança. Então, para complementar, precisava ter uma mudança aqui também, uma mudança externa, né? E é isso que tu fala quando, eu acredito que tu como arquiteta, quando a pessoa te fala, né, que projeto eu quero, quando ela coloca a essência dela ali e vai te falando e tu vai ampliando essa visão do que ela quer realmente, tu vai abrindo espaço para ela falar mais vezes, não, eu quero isso, não quero isso, gostei disso, não gostei. É isso que não adianta fazer uma casa que depois a pessoa não vai gostar, não vai se sentir bem com aquilo que estava dentro dela, né? É, agora sabe o que, tu ele falou várias coisas assim. Muitas vezes a pessoa chega, ela não sabe o que ela quer, entende? Então, porque o que que acontece? Pensa assim, a maioria das pessoas chegam para um arquiteto, falam que eu quero um quarto, quero 2 quartos, quero banheiro, quero sala, coisa. É isso que tu quer? Porque isso é o resultado do que a gente quer, né? É a questão da experiência, né? É a questão de modo de vida, que tipo de modo de vida você quer e que isso vai se materializar no espaço, assim como vai se materializar em outras coisas, né? Então, aí você falou uma coisa que você disse que, né, passou, né, por processo, possivelmente várias vezes, mas o que acontece é que tem momentos que esse mergulho a gente faz ele mais profundo, né? A volta ao lar, ele é um mergulho profundo. Então vai ter momentos que você faz um mergulho profundo, que é um mergulho assim doloroso, inclusive, né? Ele pode ser bem doloroso porque você se encontra com a tua luz e com a tua sombra, né? E aí não tem mais como fazer de conta que você não vê. Só que nesse processo desse mergulho profundo, a gente também acaba identificando uma série de poderes, de ferramentas, que te dão um suporte, um aconchego, e você se sente num estado empoderado, não de poderosa, empoderado, né? Você se sente assim, poxa, olha, isso tudo sou eu, é a minha verdade, né? Talvez não tenha muita clareza ainda do que cada coisa é, mas se sente fortalecida, né? Mas como é impossível viver debaixo d'água, o filho dela, né, que é o nosso,
ele é um aspecto dual, né? Ele é um ser híbrido, porque ele pode, né, eventualmente mergulhar, fazer um mergulho, né? E ele pode viver na superfície, e ele pode retornar e viver na superfície, né? Que aparece, inclusive, em outros contos, esse ser dual, que é uma parte, um aspecto da nossa psique que tem esse aspecto, que consegue fazer esse mergulho e voltar aqui para a superfície e viver na vida do cotidiano, né? A questão é que quando a gente faz um mergulho tão profundo de volta ao lar e a gente volta para o mundo real, a gente passa por um determinado luto, né? A doutora Clarissa, ela fala disso no livro, né? É uma sensação, assim, é uma dor de estar deixando esse ambiente que você buscou há tanto tempo, que de repente, finalmente, você achou o caminho de volta ao lar, né? Achou o caminho para isso, mas você tem que voltar, você tem que respirar, você tem que vir para cá, você tem que fazer a vida seguir, né? E é isso que faz com que a gente fique lá. Isso é uma das coisas que faz com que a gente fique presa na cama, né? Que é isso, assim, né? Essa dor, esse luto. Mas é preciso viver o luto. E aí, o que ela diz lá no livro, de pegar aqui? Ela fala o seguinte, que o bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca, a mãe, no caso, né? O teu aspecto da mãe, né? Do arquétipo da mãe, vai dizer que basta que siga as minhas instruções. E aí ela pega e ela diz o seguinte, ó, a frase é: eu vou estar sempre com você. Aparece isso em outros contos também, né? Por exemplo, eu lembrei Da agora Vassalita também, né? da Quando a mãe Vassalisa, dá a né? boneca. Exato, que a mãe boa que morre, ela diz assim, ó, eu vou morrer, eu preciso morrer, mas eu tô te dando aqui essa boneca e eu vou estar sempre com você. Né? Tipo, segue ela, né? Então, essa mesma frase, esse mesmo padrão, né? Eu vou estar sempre com você. Né? Tá remetendo o quê? A intuição, né? Busca na tua intuição. E aí ela fala que basta que ele toque em um dos objetos dos objetos dela, né? Eu fiz um desenho, Tuti, ó, dessa parte do conto, né? Adorei esse Aí desenho. tá o Oruk, que é o filho, né? Que é esse ser que é híbrido, que ele é dual, né? Que ele pode mergulhar e pode estar na superfície. E aqui são os três objetos, que são as esculturas de pedra, a faca Inuit, né? Isso é a faca deles lá. Eu fui pesquisar, eu não sabia que era assim, tá? Eu fui pesquisar para ver como é que era. E as varinhas de fogo, né? E cada uma delas representam ferramentas que nós podemos acionar para fazer com que esses saberes, que isso são os saberes femininos, né, que faz parte da nossa formação, né, e que a gente já consiga acessar esses saberes, né? A gente pode depois entrar assim, em cada uma dessas ferramentas, né? E aí ela faz o quê? Ela sopra ele. Né? Aqui tá, eu fiz até ela Ela soprando ele, soprando. né? Soprando ele, ela sopra ele, né? Que é dar o alento, da mesma forma como ela deu o ar para ele poder mergulhar, ela dá o ar para ele poder ficar, né? Quer dizer, é a nossa sabedoria interna nos dando o alento, o ar, para a gente poder fazer essa transição de estar aqui na superfície, mas acessar esse profundo, né? Acessar essas ferramentas, porque a gente já teve contato com esse conteúdo da nossa psique, né? Aí, Pô, não sei se você tem essa alguma parte coisa. que tu falou dos itens ali é muito legal, né? Dessa explicação do que significa a faca, cada detalhe do conto tem um significado e tu lê outra vez e tem outro sentido, em outro momento tem outro. Cada vez que a gente lê tem um sentido, né? Bate alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que a gente tá vivendo. E isso que tu falou do luto, é muito louco mesmo. Se a gente entrar naquele limbo ali da tristeza, da morte, não deixar realmente morrer algumas coisas, né? Porque no caso dela, ela deixou o casamento morreu. Ela voltou pro lar dela e voltou lá com a origem dela, né? Então aquele ciclo da vida dela finalizou. E eu acho que é tão difícil quando a gente percebe, assim, quando a gente mergulha a dor, cada uma vai ter a sua dor. Mas aquela dor de que o que eu vivi até hoje parece algo assim, o que eu fiz até hoje, né? Aí tu chega
nossa, eu escolhi tantas coisas, aí vem as sensações de culpa, né? Por que que eu escolhi essa faculdade? Por que que eu não fiz isso, não fiz aquilo? E aí a gente fica se deixar mesmo, a gente acaba ficando um tempo dormindo na cama para evitar pensar naquilo ali que está acontecendo, né? Para evitar que eu não quero nem saber. Mas essa transição, realmente, a gente entender esses símbolos, né? Esses recursos que a gente tem, porque ali ela deu recursos para ele voltar, como tu falou, ela deu recursos, não é simplesmente vai lá. E a gente vai criar os nossos próprios recursos, né? Para ir mergulhar e voltar, mergulhar e voltar. A gente precisa ter os recursos para entender, não, que agora está na hora de voltar para a superfície, está na hora de cantar, está na hora de fazer outras coisas, voltar para a realidade, para nossa vida real, normal, ou conviver com outras pessoas, o que era aquele ciclo ali e tudo mais, mas continuar o processo interno, né? Uhum. Aceitar que as outras pessoas vão ser diferentes, que a gente não vai conseguir colocar na cabeça de todo mundo as mesmas perspectivas que a gente está vivendo, né? E acho que a gente pode falar desses símbolos aqui que ela comentou, que a gente precisa ter esses recursos para poder voltar para a superfície, né? E mergulhar, voltar para a superfície e mergulhar, né? Então, eu quero falar, antes da gente entrar nos símbolos, quero falar uma coisa que eu esqueci de falar antes que tu falou da questão, e agora tu falou de novo, né? Da questão de voltar, e daí as pessoas estão diferentes, as coisas estão diferentes, você está diferente, né? A gente volta diferente, de fato, né? E aí, quando a gente volta diferente, esse entorno né, que a gente vive, muitas coisas não vão fazer sentido. Daí você fala, daí eu voltei, daí o meu escritório não estava mais ressonando comigo, a casa, né? Às vezes não é isso, às vezes são as relações das pessoas, né? Algum tipo de relação, enfim, alguns aspectos da tua vida não vão mais fazer sentido. Por quê? Porque você vem com um conteúdo junto ali, né? Que eu diria que transforma a gente, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que vai tirando as nossas cascas e a nossa essência vai vindo para fora, né? Na verdade, isso já está dentro, né? Isso que vem, assim, não é uma coisa assim, ai, agora descobri. Tu descobriu porque já estava ali, né? E aí há necessidade de você fazer algum tipo de transformação e às vezes até de mudanças, até né? Inclusive das relações humanas, né? É bem normal que aconteça isso, né? E aí sim, essas ferramentas, elas são bem importantes, porque o que acontece, assim, muitas vezes a pessoa até consegue fazer o caminho de descida, né? Eles chamam de, pode ser a descida à deusa, pode ser o mergulho, pode ser a entrada na floresta, assim, os contos de formas diferentes vão mostrar um mergulho num lugar desconhecido, mais obscuro, né? Que na verdade representa essa nossa psique profunda, né? Nosso consciente, né? E, e aí, mas para fazer esse mergulho, a gente precisa encarar a dor. A gente precisa encarar a sombra. A gente precisa encarar aquilo que a gente não que a gente colocou debaixo do tapete e que muitas vezes a gente faz tanto tempo, foi lá na infância, foi, né, assim, a gente nem lembra, a gente nem sabe, a gente acha que não sabe que aquilo existe, né? Então, por isso essa coisa da descoberta. E às vezes fica difícil de fazer isso, e aí não consegue voltar para a superfície e manter a conexão com essa sabedoria, porque não chegou até o fundo do poço. Né? Eu sempre falo assim que eu não me lembro mesmo qual é o conto que ela tem, que ela fala do fundo do poço, que ela diz que é no fundo do poço que tem aquele lodo, né? Que tem a água, fica ali depositada, decanta, fica aquele lodo, que esse lodo é o material mais nutritivo da alma, né? Precisa ir Lá, no né? fundo do poço, né? Isso não significa, né? Não é um processo depressivo, é um processo de olhar, né? De olhar de uma forma consciente para isso Uhum. e É. poder, daí sim, porque daí você volta com esse lodo, né? Tem alguns contos que falam assim que daí vem com a terra debaixo das unhas, né?
que é essa coisa, né? Isso é a natureza selvagem, na verdade, é esse conhecimento dessa sabedoria interna, né? E aí ela diz, e aí o contato com essas ferramentas, são três que ela cita, né? Que é Uhum. então, peguei aqui, né, o desenho, são as esculturas de pedra, que estão relacionados com esse conhecimento que é mais místico, que é mais intuitivo, né? Que tem a capacidade de cura, de regeneração, da alma, né? Enfim, do Uhum. ser, né? E que também representa a união, representa os vínculos, porque também é preciso a gente ter Uhum. atenção, porque você volta de um universo que ele é muito interiorizado e corre o risco de chegar aqui fora e você romper vínculos que são importantes, porque você está num momento que você está delicado. Então, às vezes, aquele ficar na cama, ele é importante. É importante dar um tempo. Uhum. Não dá para morrer, não dá para ficar morando, nesse momento, mas assim, mas ele é um momento importante, porque é um momento em que você está recosturando as tuas ferramentas, os teus saberes, né, as tuas esculturas de pedra, para você poder ter discernimento de como é que você lida com os vínculos, né? Aí Uhum. a outra ferramenta, tu quer falar dessa, Tuti? A gente vai fazendo uma dobradinha de cada uma, quem sabe? Pode Você falar comentou que que depois... pode ir falando, depois eu Tá. complemento. Aí a outra é a faca, né? Que é uma, Uhum. é uma faca que ela pega assim, essa faca faz esse movimento, ó, tá Esse vendo? movimento. Né? E essa faca, ela tem o poder, porque imagina, né? Esse movimento, ele é um movimento assim panorâmico, né? Então você corta de lado a lado. Ele tem ela tem a capacidade de romper de cortar a escuridão, de cortar Nossa. aquilo que a gente não vê, né? Isso está relacionado diretamente também com a intuição, porque é onde estão os teus insights. Quando você consegue romper com o óbvio, né? Com as crenças, né? Com os pré-julgamentos, né? Aquelas coisas que a gente tem cristalizadas, né? Na nossa mente, né? Uhum. Então a gente isso é romper a escuridão, isso é cair os véus, né? É a gente começa a ter os insights, começa a ter mais clareza. E a terceira, que são as varinhas de fogo, né? Que estão Uhum. aqui, que elas têm esse poder, o poder do fogo, né? Que também está relacionado com a nutrição, né? Que é o fogo que cozinha as coisas, né? Com a nutrição da alma, que nos dá fortaleza, suporte, né? E que nos dá energia para a gente se erguer, para a gente se erguer frente a um fracasso, né? Ela fala de coisas assim, né? O fogo também representa paixão e tal, mas aqui nesse caso está mais relacionado com essa nutrição, assim. Vou nutrir essa alma para que ela tenha a capacidade de se levantar perante qualquer coisa, né? E se fortalecer. Acho que é um pouco por esse caminho, assim, que vai. E é tão importante entender isso, porque tu estava falando desse tempo na cama, quando nós nos formamos juntas aí na terapia de saberes femininos, Uhum. e quando a gente fez a primeira etapa, que era o resgate, que era nós primeiro nos resgatarmos para ajudar outras mulheres depois, né? Quando eu estava aqui nesse lugar e a gente terminou todos os 2 dias lá de imersão e tudo mais, e eu saí aqui, abri a porta e saí para lá. O meu esposo estava olhando de lá com um olho assim, arregalado. Aí eu perguntei para ele, o que aconteceu com essa cara aí? E ele falou, a mulher que eu tinha não é mais a mesma desde que tu abriu essa porta. Uau! E aí foi assim, minha nossa, aí tu começa nesse conflito que tu falou, a questão, nossa, se eu mudei tanto, o casamento pode acabar por isso. Porque se eu entrei ali uma mulher e se eu sair daqui outra, o que vai acontecer agora? Se ele não encarar junto toda essa mudança e ele não acompanhar, e ali na hora, naquele momento, é como tu disse, eu poderia pensar, vou terminar o casamento, porque eu já não sou mais a mesma, as escolhas que eu fiz antes não são da minha essência, talvez muita coisa não era da minha essência, foi coisas que foram indo da vida e tudo mais, né, do aprendizado,
mas a importância desse luto mesmo, de ficar na cama, pensar, usar os recursos, né? Porque peraí, que eu vou ter que começar a fazer. Eu não fazia meditação, por exemplo. Eu pensei, eu preciso começar a meditar para poder pensar nisso sozinha, em silêncio, para poder pensar nessa evolução, nesse profundo, o que, que foi que aconteceu e quais são as consequências, nesse exemplo do casamento, quais são as consequências, o que, que eu vou precisar também levar em consideração, entender o que está acontecendo naquele processo. Então foi incrível, assim, porque ele percebeu a diferença, né? E aí teve aquele choque, né? Do tipo, nossa, uma mudança tão grande que a pessoa Isso que estava de um agora. jeito e depois estava do outro, né? E a gente escolher esses recursos, entender esses recursos para, não, que nem ele ali, ele vai tocar nas pedras lá e vai sentir a presença dela, vai sentir que ela tá ali, vai sentir a força, né, daquela mãe. E aí a gente entende esse sentido da criança, do filho, dessa mãe que a gente precisa também. A gente precisa da nossa anciã que chamou o filho, né? Foi lá, cantou, que é a nossa anciã também, daqui a alguns anos, ela nos chamar e dizer, ó, tem todo esse caminho para te percorrer, tem muita coisa para te realizar e tudo mais. Então, pensar nesse filho como essa criança que a gente, ó, lembrar as coisas como tu falou, coisas que a gente achava que nem fez lá na infância, nem lembra mais, né? Tem essa mãe que dá todo o suporte, essa mãe interna mesmo da gente, né? Agora eu preciso do colo da mãe, preciso ficar aqui em silêncio, pensar no processo, ter empatia comigo mesma, tô no processo, entender, tá? Dar aquele colo para mim mesma, né? Então é muito interessante a gente analisar por todas as peças que estão desse conto estão dentro de nós, né? Cada Sim. ser ali, de uma forma ou outra, ele está dentro de nós, ou os instrumentos que a gente vai precisar para estar tá ali o recurso para poder emergir, sair da superfície, sair daquele fundo lá e conseguir seguir, né, vivendo as coisas assim da vida. Tu sabe que eu estava falando, eu fiquei pensando no papel da anciã, né? Lembrando isso, assim, que a gente está fazendo aqui uma abordagem que é mais assim junguiana, né, que olha para esse aspecto de que todos os personagens são aspectos da nossa psique, né? Existem outras formas de interpretar. Os Uhum. contos eles são super abertos assim e tem outros vieses aí, né? Inclusive cultural, educacional e tal. Então a gente está nessa abordagem assim. E aí você trouxe assim as figuras arquetípicas aí que super legal assim e me chamou a atenção de novo a questão da anciã, né? Que é essa sabedoria. A anciã é ela que sabe, né? É aquela sabedoria interna, ancestral, que também misturada com a sabedoria do inconsciente coletivo que está dentro da gente, que a gente entende, né? Como uma sabedoria uterina, né? E, e aí você vê que no conto é a anciã que faz ó, o canto para que ele encontre a pele para poder ajudar a mãe, né, a se nutrir, né, a voltar a ser a sua essência, né, para poder mergulhar e voltar à sua essência, né? E, e aí a mãe leva junto o filho, né, que é um filho humano, né, um filho híbrido, né? Ela leva junto e também é assim, então, quer dizer, você primeiro chama ele para ele vir junto, né? Porque acaba que esse movimento faz com que ele possa ir junto. E depois é ela também que diz, olha, cuidado, ele precisa voltar. Esse não é o lugar dele, né? Então, que é um pouco disso que você está falando, né? E aí você volta e tem esse, é super sensível, né, o teu marido, assim. Uhum, É é. incrível esse teu relato, assim, né? Porque é de fato, assim, uma transformação grande. E claro que ali foi um momento, né? A gente foi uma imersão muito profunda, muito intensa. Mas não para ali, né? Na verdade, só começa, né, Ruth? Porque É. isso vai fazer um ano agora e a gente continua em processo. Eu recentemente passei por uma outra imersão, assim, bem mais profunda, porque aí você vai afundando mais, né? Você aprende a fazer esse caminho de uma forma que
que se torna mais fácil, digamos assim, não é fácil, não é fácil. É ruim, fica pior, né? Mas assim, fica mais fácil de encarar o que não é fácil, né? Então você consegue e consegue fazer mergulhos mais profundos, né? E aí eu me lembro que eu passei por um processo assim, eu tava fazendo, era uma imersão de feminino, assim, bem profunda, tipo, foram 3 meses, né? E aí chegou numa etapa que era uma etapa de limpeza mesmo, sabe? De descarrego mesmo, sabe? Tipo, de coisas internas, né? E era lua minguante, e eu fiquei menstruada, né? Então, assim, lua minguante fora e dentro, né? A pessoa passando por aquele processo e eu caí de cama. Eu tive uma enxaqueca, como nunca tive na vida. Eu não costumo ter enxaqueca, assim, não é uma coisa normal na minha vida. Mas tive, assim, uma coisa que era... Eu nunca tinha tido uma dor tão absurda de tomar remédio. Eu fiquei, acho que uns 2 dias, assim, tomando remédio, não passava. E no quarto com as luzes apagadas, porque eu não aguentava ficar na luz. Olha o que é, né? O escuro, profundo, a dor, né? Tudo muito no ambiente, né? E, e aí eu me lembrei de uma das coisas que a gente trabalhou nesse processo aí, que é a questão da menstruação, né? Que a nossa menstruação, ela tem esse poder, que é um poder quase que alquímico, né? Onde você transforma dor em sangue, né? E aí você, enfim, é uma forma de cura, né? É uma das relações com a nossa lua interna, né? Que eu acho muito bonito, que os índios americanos chamam a menstruação de estar na lua, né? A lua interna. E aí eu me lembrei que essa facilitadora, uma psicanalista, ela nos ensinou a encarar a dor, aceita a dor, né? E deixa transmutar. Então eu pensei, eu vou aceitar esse momento da dor e vou olhar. E me lembrei dessa coisa da conexão, né? Que são as dores da ancestralidade, as dores do inconsciente coletivo, que você não sabe por que tu tá triste, por que dói tudo, dentro e fora, né? Mas você, na verdade, você está curando uma dor que não é só tua, né? Uma dor de todas a linhagem feminina. É uma conversa mais profunda aí, mas tem a ver com isso. E aí, quando eu fiz isso e fiquei nesse processo de encarar a dor e de estar me relacionando com esse aspecto, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E à medida que eu ia chorando, a minha dor física ia passando. No final do choro, eu não tinha mais dor nenhuma. E aí, isso é uma das coisas, né? É outro poder de transmutação, né, que a gente tem, que é transformar a dor em água, né? Isso é chorar, né? Então, foi muito, muito bonito isso, assim, de passar por esse processo, sabe? Que é uma forma de você voltar à superfície, né? E conseguir curar o luto, né? O luto dessa volta, né? De tá se despedindo desse mergulho, né? Que é um mergulho bem, bem potente, assim, né? No universo feminino, né? Isso que tu relatou agora, é bem que ela fala eu senti, assim, que no último parágrafo desse trecho, ela comenta, deixa eu ver de onde começou aqui. Em vez de tentar fazer com que um momento mágico dure, nós simplesmente vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho da nossa escolha, ou de ter pavor dele, nós mergulhamos nele com facilidade, vivas, cheias de novas ideias e curiosas para ver o que virá e seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas, né? E é muito. Isso que tu falou de aceitar a dor é incrível, porque realmente viver aquilo sem querer uma coisa resolver logo, né? Porque não vai dar, que nem tu falou, a gente está no processo que foi o gatilho, digamos assim, da terapia de saberes femininos. Teve um resgate e faz um ano, não era na semana seguinte que a gente ia estar totalmente, resgatadas, maravilhosas, toda com a pele, recuperadíssimas.
Não é um processo que cada dia vai um Achamos novo, até que né? seria. Achamos que seria resgatou, agora está resolvido. Pronto. Prontinho. Só que cada vez que a gente. Cada semana é uma coisa nova, né? É, eu faço terapia de 15 em 15 dias. Cada 15 dias tem uma coisa nova para mim processar, para mim falar para elas o que acontece, o que a gente pode fazer, o que posso fazer aqui que acontece isso. Aí vai lá e entra na análise profunda, né? Vendo o que aconteceu com os pais e o que aconteceu quando era criança e tudo mais. Não é tanta coisa que a gente viveu, não vai ter como recuperar todo, né? Mas esse processo de viver isso, como ela fala aqui, em vez de querer que se torne algo assim, não, agora eu mergulhei, que lindo, maravilhoso, quero resolver isso logo, passar por isso, não. Vai ter os momentos que a gente vai ter dor de novo, né? Uhum. Acho que a Edith, que é a nossa amiga e terapeuta também de saberes femininos, lembro que ela falou na viagem que a gente foi, ela dizia pra ti, Uhum. Vika, olha essa dor, que é Olha essa a minha dor? dor. Gente, eu não entendia de como que eu vou olhar para a dor. Eu não conseguia entender o que a gente falava. Até que o negócio se instalou na minha frente, eu não tinha como não olhar mais, né? Que loucura, Mas né? é exatamente isso. É isso, só que parece tão assim, né? Não, peraí, a gente vai vivendo dizendo assim, não, eu tô com uma dor, eu tô com aquela dor, e começa a viver nesse processo que tu falou, se recolhendo, né, pro quarto, pro escuro, pra ficar. Não vive aquela dor, ela estoura em algum lugar, né? Não olha para ela, não entende, não deixa desaguar em algum lugar, acumula. E, e aí fica cada vez pior, né? E é deixar a gente viver mesmo aquele sentimento, viver aquele momento, entender que ela para passar aquela dor, né? Eu também tinha uma dor nas costas que eu descobri assim, que eu queria achar uma coisa física, né? Antes eu entendi, não, eu queria fazer exame e achar que dissesse lá no exame que eu tinha tal e tal coisa. E nunca disse em exame nenhum. Mas quando eu comecei a olhar para essa dor e dizer, não, peraí, hoje eu vou chorar por, por isso que aconteceu, ou por isso que foi lá no passado que não foi bem resolvido. E aí foi uma coisa que foi tirando, eu tirei o foco daquela coisa de contar, né, dizer para as pessoas assim, hoje eu tô com dor, hoje eu tô com dor, hoje eu tô com dor. Foi tirando aquele foco e ela foi vivendo, ela foi sumindo, foi diminuindo. Então, vivi anos assim com esse foco. Tô com dor, tô com dor, tô com dor. E não deixando ela processar. Eu colocava cada vez pior ali, né? Ficava com mais dor ainda. Então, esse viver, esse mergulhar e também voltar para a superfície, porque eu acredito que quando eu mergulhei ali, eu tive uma resistência de voltar para a superfície. Também por isso essa dor que eu tinha nas costas, ela piorou muito naquele momento ali, porque aí ela estourou em algum lugar, que era já onde estava fraco ali mesmo, então já acumulou cada vez mais dor ali. Então, mas depois, agora eu preciso pegar um fôlego aqui na superfície, momento voltar, momento entender. E isso vai sendo um processo, mas é muito bonito, né? É muito incrível, assim, quando a gente vai se descobrindo cada vez mais, né? É porque a gente infelizmente, assim, nas culturas mais contemporâneas, a gente foi aprendendo que o corpo era diferente, separado da alma, né? Na verdade, o que que acontece? O corpo, ele transforma em materialidade aquilo que você não quer olhar no sutil, né? Então, quando se torna uma dor material, porque objetivamente você tem ali uma lesão, tipo, eu tenho uma lesão na cervical, é uma dor Uhum, real. Mas isso vem, claro que vem do meu abuso de usar o corpo, de trabalhar, de ser workaholic, de trabalhar até não poder mais, entende? E que também está relacionado com um feminino ferido, né? Mas é uma dor real que está ali, mas que ela é uma cristalização de uma dor interna que eu não estou querendo olhar, entende? Então, quando o corpo transforma em matéria, a gente não tem como não olhar. Porque a gente vive e experiencia o mundo na matéria, no corpo, né, Tuti? E aí, se tu olha as tradições antigas, né, o corpo era considerado sagrado, né? Quando se deixou de considerar o corpo sagrado, o corpo terra, mãe terra, também a gente parou de perceber
como sagrado, né? E aí impacta em toda a questão da sustentabilidade, né? Isso a Maureen Burnock fala nesse livro aqui, A Jornada da Heroína, que é o outro aspecto, né, que acaba com o nosso corpo, que é a gente viver, a gente parar na heroína, né, que é uma das fases Uhum. de maturação da psique feminina, né, da individuação. Então, assim, o que que acontece? Isso, muitas de nós acabamos fazendo isso porque foi como a gente aprendeu, é como o nosso mundo, o nosso sistema socioeconômico nos ensinou que a gente tem que estar no mundo, tu tem que ser produtiva, tu tem que ser trabalhar o tempo que for, tu tem que priorizar a produção, você fica mais tempo fora trabalhando do que convivendo com a tua família, com, né, enfim, dá mais atenção para isso, e a mulher moderna cada vez mais, a gente tem que vencer, a gente tem que ocupar os lugares, e tem que mesmo, só que a gente vem fazendo isso de uma forma linear, de uma forma patriarcal, como a gente fala, né? Lembrando que o patriarcado é um sistema composto por homens e mulheres, né, que sustentam essa forma de construir mundo e relações humanas, e isso acaba que estoura o corpo, né? Porque a heroína ela não tem corpo, ela não Não sente dor, não assim, sente. ela é forte, Ela é forte. entende? E quando a gente é nova, a gente é forte mesmo. A gente vai lá, e aí o que acontece? Chega lá nos 50, agora eu vou fazer 50. 3 de julho. Meio século. Então, você chega aos 50 anos, ai, que alegria, você tem 3 abalamentos de disco na cervical, por exemplo, como eu, né? Por quê? Por causa disso, de não ter uma educação de cuidados, né? De autocuidados, de olhar para essa composição do ser em que alma, corpo, emoções, é tudo nós, tudo é gente. Funciona tudo junto. Então, tipo, não tem como separar, né? Perfeito. E é um pouco sobre isso, assim, que o conto, ele nos faz olhar para esse movimento, né, de aprender a acessar esses saberes profundos, porque essa mulher que está lá dentro, né, esse nosso aspecto interno, né, da anciã, às vezes da mãe, que vai nos dizer: ei, hello, tá na hora de descansar. Perfeito. Ei, hello, você precisa de um tempo para olhar para ti. Ei, hello, você não precisa dar conta de tudo. Ei, hello, já tá bom. Não precisa ser perfeccionista, né? É. Ei, hello, dá atenção para as pessoas que estão ao teu redor, que estão precisando de ti. E às vezes a Uhum. gente entra num foco, são duas polaridades, né? Tu tem uma polaridade assim, da mulher que assim, se esquece totalmente de si e vive só para os filhos, para a família, para o que for, né? E tem Uhum. um outro aspecto que assim, tá tão centrado no trabalho que dá foco tudo só para o trabalho. Aí esquece Uhum. daqui, de si, e não consegue dar atenção adequada, né, de qualidade para a família, Pra quem tá para os vendo. amigos, né? Então, são dois aspectos que levam para o mesmo lugar. Em nenhum dos lugares ela está dando atenção de qualidade, né? Dentro das relações saudáveis, né? Uhum. Viu, Humanas. cara? Peraí que eu vou ter que buscar o carregador aqui. Tá quase acabando a bateria. Tá bom. Vai lá, tu te foi buscar o carregador, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Então, a gente está falando dessa coisa, assim, dessa possibilidade, na verdade, dessa não é uma possibilidade, dessa ferramenta que nós, seres humanos, temos de poder fazer esse mergulho, né? Mas para isso é importante que a gente tenha consciência, porque ele vem de duas formas, né? Ele pode vir por algum acontecimento, algum impacto externo que é tão intenso, tão forte, né? Alguma coisa que vai doer na gente, e aí tu não tem como, você vai mergulhar mesmo sem querer, tipo, caiu na piscina. Segui falando aqui, Tuti, para não deixar o pessoal no ar. E consciência de que existe esse caminho, e aí o mergulho fica mais fácil, né, Tuti? Eu tô falando que tem duas formas, né? Uma forma é você passar por uma situação muito impactante na vida, assim, perder uma pessoa querida, perder um emprego, passar por uma decepção muito grande, sabe? E aí você entra num lugar assim que sim ou sim você vai mergulhar, né? E aí esse mergulho talvez não seja um mergulho de qualidade, porque você não vai aguentar, talvez não vai Uhum. conseguir ficar lá, ou vá para lá e fique lá,
entendeu? Ou não consegue ir, ou vai morar lá Pra no resistir. fundo do mar, que não dá para morar, né? E o outro caminho é a gente ter consciência e se ambientando com esse conteúdo, com esses saberes, né? Tendo consciência e fazendo esse mergulho com consciência, porque aí fica mais fácil, né? Fica mais suave de fazer. Né? Não vai ser assim, não é ir no parque comer algodão doce, né, gente? Tipo, é um processo que exige da gente amadurecimento, olhar para a vida, né, e fazer o movimento que é necessário, mas se torna mais fácil, mais saudável, né? E a gente consegue voltar também de uma forma mais suave, mais saudável, tendo entendimento, né? Exato, quando a gente é obrigada a mergulhar, né? Que nem tu disse, quando acontece uma situação. E aí, realmente, aí tem a situação que tu tem que lidar com a dor e mais ainda todo esse resgate. Aí vem essa dificuldade, né? A resistência de mergulhar, porque a pessoa já não se reconhece mais também, ao mesmo tempo não me reconhece mais nem de um jeito nem do outro, aí fica naquela. Precisa olhar para si, né? Muita gente eu digo para minha mãe que ela quebrou a perna em 2020, né? Eu digo para ela assim, eu perguntei para ela o que ela sentia, foi para ela parar para olhar para ela de alguma forma, porque ela sempre cuidou dos outros o tempo todo assim, não parou para cuidar dela, sempre comprou coisas para os outros, para os outros, para os outros. E naquele momento ela tinha ou ela cuidava dela e fazia fisioterapia o tempo todo e os exercícios que ela tinha que fazer sem ninguém falar, foi assim um choque, porque aí veio de uma forma totalmente que ela foi obrigada ali, ela teve que lidar com o psicológico daquele trabalho pela perna que quebrou e teve o psicológico de, meu Deus, agora eu tenho que olhar para mim, quem sou eu, né? Tem que olhar para mim, quem sou eu. Então, não é fácil, realmente, se tu tiver a possibilidade de não esperar, por isso que eu acho que cada vez que a gente expande mais esses encontros aqui, outras mulheres, esse livro das Mulheres Correm dos Lobos, cada vez tem mais vídeos, mais lives, mais coisas que as pessoas estão se reconectando, fica mais fácil da mulher ver, tem outras que passaram por esse processo também, posso fazer isso agora, posso, é o momento, e às vezes cai uma ficha ali que tu nem imagina que tá, então cada vez vai expandindo mais esse conhecimento pelo feminino, né, Vika? É isso, né? À medida que você vai entrando em contato, você vai, né, se munindo dessas ferramentas, né? Que aqui né, nesse conto tá, foi usado essas imagens, né, para a gente poder ter relação, mas em outros contos vão ser outros, né? Mas vai se munindo disso e vai tomando consciência de si, dos seus processos, porque também não são iguais. O meu é um, o da Tuti é outro, da mãe dela é outro, né? Cada pessoa aí tem a sua história, né? Tem a forma de lidar com isso, o conteúdo interno. Vai ter coisas, claro, que a gente vai ter em comum, porque a gente compartilha de um inconsciente coletivo, né? A gente compartilha de toda uma história cultural, simbólica, né? Que faz com que os preconceitos nos quais a gente está mergulhado são os mesmos para todas, né? E para todos também, porque homens também passam por isso, né? Mas é um processo em que você vai tendo esse suporte para ir fazendo, e ele é cíclico, e ele é contínuo. Porque é só a gente fazer uma analogia, por exemplo, como uma plantinha, né? Aí você coloca a sementinha na terra, aí ela vai ficar ali se nutrindo com aquele solo, com aquela umidade, com o sol, daí ela solta um brotinho, aí ela começa a crescer, ela vai soltar as folhinhas, ela vai crescer, ela vai ficar uma árvore, vai dar os frutos, né? E aí ela vai, até chegar um ciclo em que tá, a vida dela acabou e ela morre, e pronto, é quando a gente vai parar de crescer, de evoluir internamente, né? Nesse plano, né? Porque eu acredito que também depois daqui acho que a gente tem uma outra jornada, né? Espiritual, né? Não sabemos, mas é isso, a gente não para de evoluir, de amadurecer,
né? Ou de não evoluir, de não amadurecer, as resistências são momentos em que a gente, às vezes a gente pode regredir, inclusive, né? Então, assim, tá nessa tensão, né? Regredir no sentido, assim, de às vezes a gente dá uns passos para trás, o que a gente aprendeu já não perde, né, Tuti? Tipo, Uhum, basta com que a gente tenha de novo, né, aquela atitude, aquela busca, as coisas vão aflorar, né? Mas às vezes a gente dá uns passos para trás, né? E faz parte também, né? uhum. Não é linear. Tá tudo Não é bem. linear. É. Tá tudo bem, a gente, claro, a gente aprendeu que seria eu comecei uma faculdade, né? Parei no quinto semestre, ok, da faculdade. E eu ouvi muitas pessoas dizendo, tu perdeu tempo, né? Porque tu tinha que, o que eu conhecia era, eu precisava seguir do ensino fundamental, ensino médio, para a faculdade, para o mestrado, para o doutorado. Isso era a linearidade, né? Então, se tem uma reprovação ou qualquer coisa do tipo no meio desse caminho, parece que é um balde de água fria, porque não é um passo que tu tá dando para trás e tu não pode dar um passo para trás, né? Parece que a gente tem que sempre andar na vida linear e não tem esse momento, né? Mas eu acho que nesse mergulho, nesse vai e volta do mergulho à superfície, mergulho e volta para a superfície, pega um ar e tal, é aceitar que tu vai dar uns passos para trás em algumas coisas, analisar E às outras, vezes vai olhar ser na. necessário. Exatamente, olhar, não, aquilo ali, aquela escolha que eu fiz não foi tão boa, vou mudar de ideia, vou experimentar outra coisa. Então é tão essencial esse aceitar isso, e aí começa a ficar mais leve, né? Não fica uma tortura pensar, vou ter que desistir de algo, vou ter que desistir de uma faculdade, vou ter que parar de fazer esse curso, ou vou ter que assistir só algumas aulas e não vou fazer mais esse processo de entender que, claro, só que a gente está na sociedade ali onde a gente vive nessa questão cultural, que é feio parar ou que não é legal parar, mas isso a gente vai colocando a nossa opinião também, né? Eu vou dizendo, não, agora tá tudo bem eu parar de fazer um curso, tá tudo bem eu fazer metade do curso, é o que é bom pra gente. Esse mergulho é muito que nem ali na pele de foca, ela mergulhou para recuperar a energia dela, para recuperar a força dela, para enxergar de novo, para poder caminhar bem. Então, é isso que a gente tem que fazer, mergulhar para recuperar essa nossa energia, né, Vika? E já para a gente se encaminhar, então, para finalizar a live. Gratidão, Vika, mais uma vez, pela gente estar aqui fazendo essa live. Gosto muito de falar sobre esse livro e tu tem um grande conhecimento sobre ele. Tem a outra versão aí desse livro também, que tu pode mostrar aí se tu quiser, que ele é diferente a capa. É o meu Evelinho, ó. Gente, ele tá caindo as folhas de tão velho. Olha só, viu? Foi Eu meu já tô. terceiro esse aqui. Gente, acho que faz mais de 20 anos que eu li essa escola. Viu? E é muito E legal assim, trazer continuo descobrindo coisas. coisas. E, ó, a gente tá com visita aqui, ó, no Olha colo. ali. Felino Sagrado. Felino Sagrado. Mas, Tuti, eu que te agradeço muito, assim, é muito legal fazer essas trocas, sabe? E eu acho que uma coisa bem bonita para a gente deixar aí para o pessoal é a importância de olhar para isso. Porque o povo Inuit, por exemplo, que é o povo que deu origem a esse conto específico, ele diz que a mulher que faz essa volta ao lar e ela volta à superfície, eles chamam de mulher de verdade, tá? Em que sentido? Porque é aquela mulher que tem a capacidade de esculpir uma vida para si mesma. Porque essa coisa que tu falou de voltar atrás, de dar passos para trás, isso acontece porque muitas vezes, não é de vez em quando, é muitas vezes da nossa vida, a gente toma decisões, a gente faz escolhas para agradar os outros. Não são escolhas que estão de acordo, em ressonância com a nossa essência. E é por isso que a gente volta atrás. Porque lá no meio do caminho a gente descobre isso não é meu, isso é de outro. Né? Então, essa volta ao lar faz com que você tenha clareza para construir uma vida a partir da sua verdade, né? Da sua essência e que vai satisfazer. Por isso que é tão importante, né? É isso. Coisa boa. Então,
Lembrando, hoje a gente fez esse círculo na quarta-feira, mas para quem está assistindo a gravação também, toda terça às 13 a gente tem o círculo, se não tiver nenhuma problemática de internet, essas coisas, terça-feira sagrado, às 13 horas tem. Seguimos aí até finalizar o conto, depois a gente vai sentir o que, que a intuição diz aí para o próximo conto, qual é o próximo conto que a gente vai começar também, continuar. E é isso, gratidão, Vika, mais uma vez. Até, Muito obrigada, Tuti. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, pessoal que está aí com a gente. até Gratidão a mesmo. próxima, então. Beijo. Até a próxima. Beijo.